te espante. Tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós a vossa misericórdia, para que, perdoado os que nos pesa na consciência, e para nos dar mais do que a oração ouçamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, no capítulo 10, no versículo de 2 a 16. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, alguns fariseus se aproximaram de Jesus para pô-lo à prova e perguntaram se era permitido ao homem divorciar-se de sua mulher. Jesus perguntou: o que Moisés vos ordenou? Os fariseus responderam: Moisés permitiu escrever uma certidão de divórcio e despedi-la. Jesus então disse: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés vos escreveu este mandamento. No entanto, desde o começo da criação, Deus fez homem e mulher. Por isso o homem deixa o seu pai e a sua mãe, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separa. Em casa, os discípulos fizeram novamente perguntas sobre o mesmo assunto. Jesus respondeu: quem se divorcia de sua mulher por causa e casa-se com outra, comete adultério contra a primeira. E se a mulher se divorcia do seu marido e casa-se com outro, comete adultério. Depois disso, trazia crianças para que Jesus as tocasse. Mas os discípulos as repreendiam. Vendo isso, Jesus se aborreceu e disse: deixai vir a mim as crianças. Não as proibais, porque o reino de Deus é dos que são como elas. Em verdade vos digo, quem não recebe o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Ele abraçava as crianças e as abençoava, impondo-lhe as mãos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, nós estamos vivendo o 27º domingo do tempo comum, e a liturgia hoje nos apresenta essa questão sobre o divórcio. E aqui na primeira leitura do livro do Gênesis, o início
do capítulo 2, aqui no versículo 18, o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Aí começa então o plano de Deus. Não é bom que o homem esteja só. Na questão bíblica, a palavra só, solidão. A solidão é considerada como uma maldição, porque o homem e a mulher foram criados para se relacionar. O ser humano é de relação, ele se desenvolve através da relação. Então, quer dizer, a solidão não é algo que faz bem ao ser humano. Então, por isso, Deus então foi arrumar uma auxiliar para Adão, e aqui fala uma auxiliar semelhante a ele, do mesmo jeito dele, com a mesma natureza dele. Por isso, então, não tem diferença do homem para com a mulher. Claro que no conceito dos judeus existia grande diferença. E aí, então, fala que esse homem criado, que era o Adão, ele era aquele que tinha autoridade na criação. Claro que Deus é o criador de todas as coisas, mas deixou o homem para tomar conta da sua criação. Por isso falou que o Adão que ia colocar o nome, né? Esse colocar o nome é porque tem poder sobre aquele que ele coloca o nome. E aí então, Adão, ele tinha tudo aos seus pés. Ele era aquele que dominava sobre tudo aquilo que Deus criou. Mas ele tinha algo que era incompleto. Ele precisava de se completar. E para se completar, Deus então deu para ele um sono profundo. Isso quer dizer, então, um sono profundo quer dizer que ele não teve influência nenhuma para que a mulher viesse ao mundo. Porque quem está em sono profundo não tem nenhuma ação, nenhuma atitude. E aí então Deus, no seu amor infinito, tirou do lado de Adão, que é a palavra mais correta, né, fala muito de costela, mas na verdade a palavra mais correta é do lado. Nem na cabeça, nem nos pés. Porque se for nos pés, ele pode pisar na mulher. Ou na cabeça pode ter autoridade sobre ela, de uma forma que escraviza. Então, do lado, para que possa, então, os dois caminhar junto. Tanto que são semelhantes. E aí, então, Deus criou o homem e a mulher. E aí, então, aí quando Adão viu a Eva, ele sentiu aquilo que é atrativo, aquilo que é essa relação do homem, o afeto. Ele olhando para Eva, ele disse: agora sim, é carne da minha carne e ossos dos meus ossos, é minha mulher. E aí então, no Evangelho, vem nos falar daquilo que foi com o tempo se caminhando. E aí os fariseus, eles gostavam muito de criticar Jesus, de colocar Jesus em situações de dificuldades. E aí então eles perguntam porque eles perguntam para testar Jesus se é permitido ao homem despedir a sua esposa. Quer dizer, aí Jesus falou, mas o que Moisés falou? Ele falou, Moisés ele deu a carta de divórcio. Quer dizer, mas por quê? Aí Jesus responde, mas porque foi pela dureza do vosso coração. Isso quer dizer então, amados, que o divórcio sempre aconteceu, né? Porque quando fala aqui de Moisés, quanto? 1.300 anos antes de Cristo. Então, o divórcio sempre aconteceu.
E aí, então, essa dureza de coração, o que era essa dureza de coração? Essa dureza de coração, na verdade, é porque os homens se cansavam das mulheres e elas não tinham nenhum direito e eles despediam por qualquer motivo. Quer dizer, ao despedi-la por qualquer motivo, o homem, a mulher para despedir o homem tinha que ser algo muito absurdo. Muito absurdo. Quer dizer, agora, o homem, por qualquer motivo, despedia a mulher. Só que dentro da lei, só o homem tinha direito de despedi-la. E a mulher, então, ao ser despedida, ela ficava impedida de poder se casar com outro. Entendeu? Então, o homem, ele ficava livre, e ela não. Então, quer dizer, é essa dureza de coração que Jesus, então, fala, ele coloca essa situação para que a mulher também tenha o mesmo direito do homem, né? E aí, então, fala assim, aí, então, é por isso, lá desde o Gênesis, é por isso, é por essa criação, é por essa relação, é por ser um homem e por ser uma mulher, que Deus, então, falou, o homem deixa o seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher e os dois serão uma só carne. Essa palavra, ela é fruto do sacramento, esse ser uma só carne. Quer dizer, ser uma só carne, se nós somos, eu sou uma só carne em mim, quer dizer que eu tenho as 3 dimensões do corpo, da alma e do espírito. Quer dizer, esse ser uma só carne, né, falando de uma pessoa, se eu tenho uma dor em uma parte do corpo, todo o corpo é afetado. Então, quando se fala do casal que é uma só carne, isso quer dizer que a dor do outro também tem que doer em mim. Entendeu? Esse quer dizer o sentido de ser uma só carne. Quer dizer, o sofrimento do outro é também o meu sofrimento. Porque aí existe, então, uma relação de amor. E os desafios que acontecem na vida, eles precisam ser superados. Por isso, tem a palavra lá em Mateus que diz que a casa, ela é construída sobre a rocha. Sobre a rocha. Quer dizer, essa rocha é o próprio Deus. Quer dizer, então, o casamento, ele precisa ter essa relação profunda com Deus. Existem cruzes nele? Existe cruzes nele. Jesus também, ao estar nesse tempo aqui caminhando, ele caminhava para onde? Ele caminhava para Jerusalém. Qual era a finalidade de Jesus, senão a entrega total? Quer dizer, nós também caminhamos para Jerusalém celeste. E aí são, então, os grandes desafios da nossa vida. E aí, aos nossos relacionamentos. E, quer dizer, e aí Jesus conclui dizendo o quê? Jesus conclui dizendo que ele olhou para as crianças. Quer dizer, na verdade, esses dizem por que essa relação de um homem deixar o teu pai, deixar a tua mãe, porque muitas vezes não deixa, e por não deixar fica preso ali, e aí não constrói uma nova história, e por isso prejudica os relacionamentos. Quer dizer, ali está as crianças que podem ser fruto desse relacionamento, que quando esse relacionamento ele é conflituoso e ele tem o divórcio dentro dele, quer dizer, qual é o prejudicado senão aqueles que dependem desse cônjuge? É isso que a liturgia hoje quer nos apresentar. Algo de muito sério, né? Por isso a escolha, por isso o namoro, porque as escolhas determinam a nossa vida. E aí então entra essa dimensão aí de viver ou fracassar, né? No caminho da nossa vida, Deus fez homem e mulher para que, a partir daquilo que Deus abençoou, que o homem não separe. O que Deus uniu, o homem não separa. Quer dizer, então não é uma mentalidade humana que vai fazer com que concorde-se com o divórcio. Não, é a ausência do amor. A ausência do amor que faz com que homem e mulher precisam entrar nesse campo do divórcio. Não é a palavra, o mundo modifica muito, mas a palavra de Deus, ela não modifica. Então o desejo de Deus é que o homem e a mulher se unem e se unem para sempre. Por intercessão
de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.